بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa leitura deste livro sobre al-fiqh, a jurisprudência. Nas duas aulas anteriores, lemos a introdução do autor. Lemos a breve introdução que o autor fez sobre a jurisprudência islâmica. E hoje iniciamos o primeiro capítulo mencionado pelo autor. E este capítulo, como foi anunciado na última aula, é o capítulo da purificação. E, geralmente, ou sempre, os sábios iniciam os seus livros de jurisprudência, de fiqh, pelo livro de a purificação, pelo kitab al-tahara, pelo capítulo da purificação. Então, o autor diz kitab al-tahara, o livro da purificação. E para que seja claro para todos qual é o sentido de kitab al-tahara, porque o livro da purificação. E alguns de nós podem perguntar, mas então um livro tem vários livros no seu interior? Quer dizer, vamos dizer, o livro da jurisprudência, um livro de fiqh, e no interior desse livro vamos encontrar vários livros. Por exemplo, kitab al-tahara, kitab al-salah, kitab al-zakah, kitab al-sawm, kitab al-hajj. O livro da purificação, o livro da oração, o livro da esmola obrigatória, o livro do jejum, o livro da peregrinação, etc. O sentido de kitab, os sábios disseram kitab bima'na maktub. Os sábios disseram que o livro
no qual foi escrito aquilo que se refere à purificação, no nosso caso, o livro no qual foi escrito, ou no qual foram escritos, os vereditos relacionados à purificação. Depois o autor diz: Kitab al-Tahara, Ta'rif al-Tahara, a definição da purificação. A definição da purificação. تطلق الطهارة ويراد بها النزاهة عن الأقذار والابتعاد عن الشرك والمعاصي كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذه طهارة معنوية غير الطهارة الحسية. O autor nos diz que a definição da purificação logo que é mencionada de maneira geral, tem dois sentidos. O primeiro, que é o seu sentido aparente, que é a purificação, que é a purificação da sujidade, das impurezas, daquilo que é impuro. Quanto ao seu segundo sentido, é a purificação do shirk, do politeísmo e também dos pecados. Isto é, de maneira resumida, a purificação é de dois tipos. É uma purificação que é interior e uma purificação que é exterior. Purificação interior é a purificação do coração. A purificação do politeísmo. E a purificação também dos pecados. O segundo tipo de purificação é a purificação exterior. A purificação dos membros. Que é o facto de retirar, de remover aquilo que é impuro. Aquilo que é visível. Depois o autor nos menciona a evidência daquilo que disse, e esta evidência é na Surat Al-Ahzab. A primeira dessas evidências, o autor mencionou duas evidências, a primeira é na Surat Al-Ahzab, versículo número 33. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo, e este versículo é dirigido às esposas do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz, e é importante saber que é dirigido às esposas do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mas que é um versículo para toda a comunidade. É um versículo que engloba a totalidade da comunidade. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, fiquem em vossas casas e não se exibam da forma que se exibiam as mulheres na época pré-islâmica, al-Jahiliya. Estabeleçam a oração e paguem a zakah, a esmola obrigatória, e obedeçam a Allah e ao seu mensageiro. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz, Allah quer unicamente vos livrar de toda a impureza, de toda a sujidade, ó gente
da casa, isto é, ó gente, da casa do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E quer vos purificar plenamente. Allah quer unicamente vos livrar de toda a impureza, ó gente da casa, e quer vos purificar plenamente. E quer vos purificar plenamente. No outro versículo mencionado pelo autor, que se encontra na Surat At-Tawbah, e é o versículo número 103, Allah Jalla wa Ala diz consoante o sentido do versículo: retira dos seus bens, isto é, dos bens dos crentes, uma sadaqa, uma esmola, através da qual os purificarás. Retira dos seus bens uma sadaqa, uma esmola, através da qual os purificarás. Depois o autor nos diz que vemos aqui, nestes dois versículos que foram mencionados, que o sentido da purificação, o sentido de at-tahara, mencionada nestes versículos, não é o sentido concreto, não é o sentido aparente, não é o sentido palpável, visível, mas sim o sentido da purificação interior, invisível. Como mencionámos, os sábios dizem que a purificação pode ser interior como exterior. E aqui se fala da purificação, estes dois versículos são uma evidência da purificação interior. Depois o autor diz: والطهارة في اصطلاح الفقهاء رفع ما يمنع من الصلاة ونحوها من حدث أو خبث وتكون حقيقية كالطهارة بالماء وحكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. Depois o autor diz quanto à definição da purificação para os sábios da jurisprudência, isto é, a definição religiosa. Podemos dizer que a definição que mencionámos no início é uma definição que é geral, global, Esta é a definição na legislação. E é a definição que nos diz respeito nesta matéria, que é a jurisprudência. É a purificação exterior, que é a purificação dos membros. Então o autor nos diz que esta purificação é o facto de levantar, ou melhor dizendo, o facto de retirar, ou de remover, de eliminar aquilo que nos impede de estabelecer a oração ou qualquer outra adoração, como por exemplo também o facto de tocar no Alcorão, mesmo se há uma divergência entre os sábios, mas é unicamente a fim de esclarecer esta palavra do autor, que é o facto de eliminar aquilo que nos impede de estabelecer a oração ou outra adoração, e entre as outras adorações que podemos mencionar é o facto de tocar no Alcorão, al-Mushaf, mas o autor também deu o exemplo de at-tawaf, que é o facto de girarmos em redor
de Al-Kaaba. E, repito, o autor nos diz que a definição da purificação para os sábios da jurisprudência, do fiqh, é o facto de retirar, de eliminar, de remover aquilo que nos impede de estabelecer, por exemplo, a oração. Que seja al-hadath, e isto são termos que vão ser explicados e esclarecidos, que seja al-hadath, que é um estado de impureza invisível, é um estado do corpo que não é visível, al-hadath, ou que seja al-khabath, que é uma impureza, ou que é a impureza visível, palpável. E o autor diz que esta purificação pode ser real, logo que é efetuada com água, e terá o mesmo veredito logo que é efetuada com terra, isto é, logo que a pessoa faz as abluções secas, se podemos dizer, a tayammum, isto é, com terra. E também é um ponto que será esclarecido mais tarde, bi'idhnillah. Então, a purificação pode ser real, logo que é efetuada pela água, através da água, que é a base, não é? Mas o autor nos diz que a purificação terá o mesmo veredito logo que é feita com terra. Quer dizer que tem o mesmo veredito que a purificação efetuada com água, mesmo se for efetuada com terra. Logo que a pessoa está na incapacidade de utilizar água, que a água esteja ausente, que não haja água, mas também no caso em que a água esteja presente, mas que a pessoa não possa utilizar esta água por várias razões, por razões de saúde, ou também por outras razões, como serão vistas mais tarde, inshallah ta'ala, noutras aulas. Então, para não sairmos do contexto e daquilo que estamos a dizer, e para não sairmos também da palavra do autor, ficamos por aqui. O autor nos deu unicamente isto, então ficamos por aqui em relação à definição de a tahara, da purificação. Depois o autor diz ما الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة والطواف ونحوهما وهو قسمان O autor faz a pergunta seguinte: então o que é al-hadath? Então agora vamos esclarecer estes dois termos que vimos agora na definição da purificação, que é al-hadath ou al-khabath. Então o autor inicia o detalhe e a explicação destes dois termos. O primeiro é, então o que é al-hadath? E diz, al-hadath é um estado de impureza que caracteriza o corpo do ser humano, que o impede de estabelecer a oração, por exemplo. Que o impede de estabelecer a oração, a tawaf, o facto de girar em redor da Kaaba, e etc. Quer dizer que há outros actos de adoração,
outras adorações que necessitam a purificação. Então, repito, o autor diz que al-hadath é um estado de impureza que caracteriza o corpo do ser humano e que o impede de estabelecer a oração, que o impede também de girar em redor de Al-Kaaba, etc. E este tipo de impureza do corpo se divide em dois tipos. Então, o autor nos diz aqui que Al-Hadath, este estado de impureza que caracteriza o corpo do ser humano e que o impede de estabelecer a oração e que o impede também de fazer a tawaf, de girar em redor de Al-Kaaba, etc. E outras adorações também, como nos faz compreender o autor, se divide em dois tipos. Então há dois tipos de hadath. O primeiro, al-hadath, hadathun asghar, وهو ما أوجب وضوءا كالبول والغائط والنوم. O primeiro, que é hadathun asghar, que é o estado de impureza menor, que é o estado de impureza menor. Hadathun asghar, ou podemos dizer pequeno hadath, ou hadathun menor, que é o estado de impureza menor e que necessita al-wudu. A pessoa que se encontra em estado de impureza menor, é obrigatório para ele de fazer al-wudu. É obrigatório para ele de fazer al-wudu antes de fazer, por exemplo, a oração. E al-wudu, o que é al-wudu? Al-wudu são as pequenas abluções. São as pequenas abluções. E as razões que nos levam a fazer as pequenas abluções, al-wudu, que é, neste caso, al-hadath al-asghar, o estado de impureza menor, as razões que nos fazem estar neste estado de impureza menor, as razões que nos levam a este estado, a nos encontrarmos neste estado de impureza menor, são, como o autor disse, o facto de urinar, o facto de fazer as grandes necessidades, mas também o facto de dormir. O autor nos deu aqui 3 exemplos: a urina, os excrementos e o sono. Então aquele que urina ou que faz as suas grandes necessidades, quer dizer que saem deles as fezes, ou que dorme, esta pessoa se encontra em estado de hadathun asghar. É o estado de impureza menor. E é obrigatório para esta pessoa de fazer al-wudu antes de estabelecer a oração, por exemplo. Depois o autor diz: القسم الثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا كالجنابة. Depois o autor, quanto ao segundo tipo de hadath, falamos do primeiro, agora vamos falar do segundo tipo de hadath, que é o estado de impureza maior, que é o estado de impureza do corpo, que é logo que o corpo se encontra em estado de impureza maior. Hadathun akbar. É, como o autor diz, hadathun akbar é
que é o estado de impureza maior e que necessita al-ghusl e que necessita as grandes abluções. As grandes abluções, que podemos dizer também o banho ritual. Quer dizer que aquilo que se encontra num estado de impureza maior, hadathun akbar, não é suficiente para ele de fazer al-wudu para se livrar deste estado de impureza. Não é suficiente para ele de fazer al-wudu para remover este estado de grande impureza. Mas, pelo contrário, é obrigatório para ele de fazer al-ghusl, de fazer o banho ritual, de fazer as grandes abluções antes de estabelecer, por exemplo, a oração. E quais são as razões, ou o que é que nos leva a ficar neste estado de grande impureza e que obriga al-ghusl, que obriga o banho ritual, as grandes abluções? O autor deu como exemplo al-janaba. Al-janaba, que é um estado do corpo humano que é derivado a uma relação sexual, por exemplo. E o autor aqui também não detalhou muito, então vamos ficar vamos mencionar unicamente aquilo que foi mencionado pelo autor, porque, como todos sabem, são aulas básicas, sem muitos detalhes. Mencionamos unicamente aquilo que é básico e, bi'idhnillahi ta'ala, em aulas futuras, iremos detalhar a pouco e pouco as coisas. Então aqui o que temos de compreender é que al-hadath al-akbar, hadathun akbar, é um estado de impureza que é maior, que é elevado e que necessita al-ghusl, as grandes abluções, o banho ritual. E que este estado é derivado e é a razão que nos leva a nos encontrarmos neste estado de grande impureza é, por exemplo, uma relação sexual, e a pessoa, para eliminar ou para remover e para sair deste estado de impureza maior, necessita obrigatoriamente de fazer al-ghusl, o banho ritual, as grandes abluções, antes de estabelecer a oração, por exemplo. E al-wudu, as pequenas abluções, não são suficientes. Mas, pelo contrário, é obrigatório de fazer al-ghusl, o banho ritual, as grandes abluções. E para terminar, o autor diz mal khabath. O que é al-khabath? E al-khabath é o segundo termo que mencionamos na definição da purificação dada pelos sábios da jurisprudência. O primeiro destes termos foi esclarecido, que é al-hadath, e que se divide em dois tipos, hadathun asghar wa hadathun akbar. E agora vamos falar de al-khabath. Al-khabath, como diz o autor, al-khabathu huwa an-najasatu allati tusibu al-badan aw al-thawb aw al-ard aw ghayriha. Al-khabath é simplesmente a impureza que atinge o corpo
da pessoa, que atinge a roupa da pessoa e que atinge também o chão, o solo. De maneira resumida, é a impureza visível, como por exemplo a urina ou os excrementos. Isto é o que é al-khabath, aquilo que é considerado como uma impureza e que é visível, que é palpável. Então, a pessoa deve obrigatoriamente se purificar logo que uma impureza, que seja urina ou excrementos, a atinge. Logo que uma pessoa é atingida por uma impureza, que seja na sua roupa ou que seja nos seus membros, no seu corpo diretamente, na sua pele, ou que seja nas suas roupas, mas também que seja no chão, no solo, onde vai fazer a oração, então é obrigatório para esta pessoa de se purificar. A pessoa não pode estabelecer a oração no local onde o chão, onde o solo esteja impuro, que seja por urina ou que seja por excrementos. A pessoa deve obrigatoriamente purificar essa zona, esse local, antes de fazer a oração. Da mesma forma que se o vestuário da pessoa tiver em qualquer local que seja dele, qualquer que seja o tipo de impureza, que seja urina ou que sejam excrementos, então é obrigatório de lavar essa zona, esse bocado do vestuário, da roupa, antes de fazer a oração com essa roupa. Também em relação ao corpo. A pessoa, se tiver nas suas mãos ou em qualquer local do seu corpo um tipo de impureza, que seja urina ou que sejam excrementos, é obrigatório à pessoa de lavar a sua mão ou as suas mãos ou o local o membro do corpo que está sujo com essa impureza, que está impuro. Então, de maneira resumida, foi isto que o autor mencionou nesta primeira aula sobre o livro da purificação, ou o capítulo da purificação. E ficamos por aqui. E, inshallah, continuaremos numa próxima aula. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.